vídeo aqui eu vou então entrar mais profundamente aqui no relatório de valuation, tá? Até para mostrar a complexidade de um relatório de valuation para vocês e defender minha opinião, né, de que o investidor médio ele não deveria se preocupar em fazer valuation, nem aprender, né, a fazer valuation, porque é muito complexo, dá muito trabalho, né? E não quer dizer nada que tu vai definir um preço justo para a empresa que esteja realmente correto, né? Então eu acho que vale muito mais a pena tu focar na análise de múltiplos ou em estudar a empresa em si e tomar tuas próprias decisões baseados em mais informação de conhecimento da empresa e de múltiplos, tá? Faz mais sentido para o investidor médio. Ou investir em fundos, né? Fundos de ações que sejam realmente bons, né? Depois de uma rigorosa análise da casa de gestão, tá? Então a gente vai entrar aqui dentro de um relatório de valuation, passo a passo do que existe dentro, né, de um relatório, para que vocês tenham ideia da complexidade e também para quem tem curiosidade de saber como que é, né? E como que as assets e bancos, né, fazem um relatório de valuation, quem é da área, né, pode também ser interessante, tá? Então, normalmente um relatório de valuation, ele, bem completo, assim, ele cobre esses 7 pontos aqui, tá? Eu vou abrir um relatório aqui de valuation que foi feito pela equipe da UFSC, da qual eu fiz parte na universidade. A gente participou de uma competição do CFA, do Instituto CFA, em que ele escolhe uma empresa, né, e as universidades têm que fazer um relatório de avaliação dessa empresa e estimar um preço justo para ela. E aí tem uma competição que faz o melhor relatório, apresenta da melhor forma, ganha um prêmio e vai para a competição internacional, né? Então, aqui normalmente o relatório de valuation ele vai começar com um resumo da tese, tá? É uma página só, onde a gente vai ver aí, né, o preço-alvo, um resumo de indicadores financeiros e alguns parágrafos com o resumo da tese, tá? Por que, que seria um bom investimento, ou por que, que é uma recomendação de venda ou para manter a ação, né? Depois tem uma descrição do negócio, mais a fundo do que a empresa faz, etc. E depois uma análise competitiva, né, da empresa, aqui no ponto 3, onde é mais uma análise setorial. Se for um caso, né, de um relatório positivo, ele vai mostrar que a empresa tem algumas vantagens competitivas, tem algumas vantagens com os competidores, etc. Tá? É mais nesse sentido para entender, ter uma visualização geral um pouco mais global aí do negócio. É a partir do ponto 4 aqui que entra no relatório de valuation em si. Só que até o 4 aqui já foram várias páginas de um monte de texto e dados e gráficos, etc. da empresa, tá? Então aqui a partir do 4 começa o modelo de valuation. E aí vai ter a projeção de balanço no começo, na projeção de receita, depois tem toda a parte do CAPM, né, que é a parte de desconto, da taxa de desconto que vai embaixo. Eu vou abrir aqui depois para vocês para a gente dar uma olhada. E aí são algumas páginas, né, desse modelo de valor explicando quais foram as premissas das projeções, como que ele calculou a taxa de desconto, etc. É um monte de complexidade, tá, para mostrar como que ele chegou nesse preço-alvo, tá. Depois tem uma análise financeira, normalmente são alguns gráficos e análise de balanço, tá, aqui. E depois a área de riscos, tá, que é meio que padrão que essa área de riscos exista dentro de um relatório de valuation, meio que recomendado, né, pelos institutos que fazem certificação de analistas e tal, para que exista isso, para que o investidor possa ter ciência dos riscos, né, que ele está correndo e se ele decidir seguir essa recomendação de investimento, por exemplo, tá? E depois vem o anexo, né, que é o final, são várias informações que o analista usou aí para tomar as premissas e as decisões dele na confecção do relatório, tá? Vai ser um monte de página aí, um monte de número e dado para suportar tudo que ele está descrevendo ali na análise. Bom, vamos lá então para a análise do relatório de valuation aqui feito pela equipe da UFSC para a competição do CFA Institute Challenge, tá? Que é a competição que eu comentei aqui anteriormente. E aqui o relatório está em inglês, tá? Mas a gente vai mais passar por cima aqui para ver as áreas e ter uma noção da complexidade, né? Que é um relatório completo de valuation, tá? E se é para fazer um valuation realmente via DCF, né? O que é o fluxo de caixa descontado, realmente tem que ser complexo para fazer sentido. Mas a ideia aqui que eu vou passar novamente é mostrar que é complexo e que não vale a pena o investidor médio, tá? Quem não trabalha no mercado financeiro, não vale a pena tentar fazer isso. Eu vejo muita gente aí vendendo curso de valuation ou pessoas que são de fora do mercado financeiro estão querendo aprender, mas acabam perdendo muito tempo aqui e esse tempo deveria ser usado na sua própria profissão para ganhar mais dinheiro, poupar mais e investir, né, ou em fundos ou fazendo a sua própria análise com valuation de múltiplos ou estudando a empresa, lendo relatório, etc. Mas sem essa complexidade aqui que não faz nenhum sentido na minha opinião, tá? Só para quem é do mercado e vive disso, vive de vender recomendação, etc, tá? Então a ideia aqui é mais passar o conhecimento de como tá?
Se, né, faz sentido também para você que é do mercado financeiro ter um pouco mais de conhecimento aqui, eu acho que pode ser interessante, tá? Então, como eu falei, a primeira página é sempre um resumo da tese, tá? Então a gente vai ter aqui o preço-alvo, né? Aqui no canto superior direito. Preço-alvo já calculado aqui pelo fluxo de caixa descontado, tá? Então, é uma recomendação de compra de M. Dias Branco. Lá atrás, foi em 2012 isso aqui. O preço estava rondando R$ 65 e a equipe resolveu recomendar a compra com um preço-alvo de R$ 80, tá? Não é um upside muito alto, mas era um preço-alvo, preço justo acima do preço de mercado do momento. Então tem aqui um resumo das projeções, né? A gente pode ver que tem o histórico, sempre quando tem um H aqui na linha de ano é histórico e a estimativa, né? Então aqui tinha uma estimativa para os próximos anos do lucro por ação, EBITDA, né? Quanto que seria o PL, né? Para os próximos anos, etc. E aqui alguns parágrafos do resumo da tese, né? Por que que é uma recomendação de compra, quais são, né, as principais vantagens competitivas, tudo muito resumido para dar aquela primeira impactada e dizer o porquê que o analista está recomendando a compra, né? Aí depois a gente vem para a descrição do negócio, como eu falei, que é sempre a primeira seção. Então é uma descrição bem profunda do que a empresa faz, área por área, quanto que representa na receita cada área, qual é o negócio da empresa, etc, né? Quais foram as aquisições que ela fez. São várias coisas aqui para entender o negócio da empresa, tá? E depois análise de mercado, tá? Análise setorial. Aqui tá como Industry Overview e Competitive Advantage, né? Tipo, é entender o ambiente de mercado que a empresa tá, né? O setor da M Dias, e entender se a empresa tem vantagens competitivas ou não. Normalmente, se é uma recomendação de compra, o relatório vai estar mais enviesado em mostrar as vantagens competitivas que a empresa tem em relação aos competidores, né? E aí o analista vai tentar colocar isso aqui de uma maneira resumida, tá? Então ele vai botar aqui dados de competidores, como aqui a gente pode ver, tem um mini gráfico aqui com uma tabela com dados de competidores, né? No Brasil, os competidores em mídia são Nestlé, Kraft, alguns nacionais aqui como Xiaomi, J. Macedo, né? Na parte de pasta, né? E os biscoitos aí é mais os internacionais mesmo, que são os competidores. Mas aí que vai ter análise também, né, de como está o setor, crescendo o setor, e como que é a verticalização do setor aqui de trigo, por exemplo. É uma análise bem complexa e bem profunda aí do setor, tá? Antes de partir para a parte de valuation. E aqui começa a parte de valuation em si, tá? É um resumo do investimento da tese e o começo, né, do modelo de valuation, tá? Aqui vai começar, né, a parte mais financeira do balanço, vamos dizer assim, tá? Então, vai começar aqui com projeções de receita, né? A gente vai ter estimativa de receita, que é sempre a primeira linha ali de qualquer modelo, né? A linha de receita e a estimativa do crescimento da receita dos próximos anos. E aí vai ter diversas análises estimativas e a parte de taxa de desconto, que é essa parte aqui, ó, do WACC, né? Que é, a taxa de desconto que a gente vai ter na parte de baixo do valuation. Então vai ter toda essa parte estimativa, né, da receita, EBITDA e lucro em cima, a perpetuidade, e o resultado dessa perpetuidade vai ser descontado por uma taxa de desconto que tem um modelo, né, que é o CAPM, para calcular essa taxa de desconto, né, considerando aí diversas análises, ativo livre de risco, alfa e beta das ações, etc. E vai chegar a uma taxa aí de desconto que o analista vai chegar para descontar isso, né. Isso tem bastante influência no resultado final. Quanto maior a taxa de desconto, né, quanto maior a taxa de juros do país, por exemplo, vai ser maior a taxa de desconto, porque os investidores vão exigir um retorno maior ainda. Em qualquer oscilaçãozinha que tu colocar no modelo ali de taxa de desconto, vai dar um resultado para cima ou para baixo no preço-alvo. Então, isso é bem sensível o modelo normalmente. Seria legal se a gente fizesse aqui ao vivo um modelo via planilha, aumentando a taxa de desconto e abaixando a taxa de desconto, para ver a influência que dá no preço-alvo, isso, tá? Mas a ideia é entender aqui que quanto menor a taxa de desconto, e a taxa de desconto é influenciada mais pela taxa de juros do país, quanto menor essa taxa de desconto, mais alto tende a ser o preço-alvo das ações, né, das empresas. Então, isso quer dizer o quê? Que por isso que a taxa de juros, quando aumenta, se diz que o preço dos ativos caem, né? Porque isso fica menos atrativo para o investidor, né? Ele botar dinheiro em um equity, em uma empresa, dado que a taxa de juros está mais alta agora, né? Então a taxa de desconto é mais alta, logo o preço da ação, né? Que é o denominador ali da equação, o preço justo ele vai cair, tá? Então tem toda essa análise aí, várias análises aqui a gente pode ver, ó,
que tem uma análise sensorial aqui da taxa de desconto. Então a gente pode ver que a taxa de desconto está variando de 12% a 14,21, né? Foi aqui o range que a gente acabou chegando. E a gente pode ver que como o preço-alvo ele varia aqui, né? Se uma taxa de desconto menor, ele tem um preço-alvo maior de 100, por exemplo. Uma taxa de desconto maior, ele tem um preço-alvo de 80. Então a gente pode ver que essa sensibilidade da taxa de desconto vai dar muita influência no preço-alvo da ação. Por isso que eu digo que o valuation é muito complexo. É, um analista vai ter uma premissa muito diferente do outro, né? Então, se eu fazer um modelo de valuation, vai ser diferente do teu, porque a gente vai ter alguma premissa, alguma análise que vai ser diferente. Tem muita subjetividade dentro do modelo, então por isso que eu digo que o modelo é mais uma arte, não é uma ciência exata. Então, por isso que não vale tanto a pena entrar isso, porque não quer dizer nada que tu vai aprender e vai acertar o modelo, porque vai ter muita subjetividade aqui. Então, tu pode chegar a uma taxa de desconto, e se eu chegar a uma taxa de desconto 1% a menos, já vai mudar muito ali o nosso preço-alvo, tá? Então, essa ideia é mostrar que o valuation é algo subjetivo, tá? Normalmente, uma pessoa que sabe fazer um valuation bem, ela demora anos para pegar essa manha e ter um feeling muito bom para ter os insights e as premissas corretas. E ainda mesmo assim, não quer dizer nada que ela vai acertar, tá? Bom, aí tem análise financeira, como eu falei. Aqui a gente vai entrar mais em números de balanço, etc. E a parte de riscos, tá? Começa aqui investment risks, são os riscos, né, que o analista tem que colocar na tese dele, mesmo se ele está indicando compra, ele tem que colocar os riscos aqui, tá? Então ele vai colocar tudo que pode dar de errado na empresa, como por exemplo perder um incentivo fiscal, a empresa perder a vantagem competitiva, a gestão cometer algum erro ou qualquer coisa que ele possa identificar aqui, tá? E ele pode inclusive até colocar algumas análises de sensibilidade, por exemplo, aqui eu lembro que a gente fez uma análise nesse gráfico que consideraria a perda do incentivo fiscal que a M. Dias tinha na época, né, do Sudene. Isso poderia acarretar uma queda no preço-alvo que a gente estava projetando saindo de 80 para 68. Então, o analista ele pode botar cenários, né? Ele pode colocar aí um cenário ruim, né? Que caso as coisas dessem tudo errado, quanto que seria o preço-alvo, né? Tá? Também uma parte de risco mais macroeconômico aqui, também normalmente entra para o investidor estar ciente. E depois aqui a parte de anexo, tá? Aqui entra então, tudo que o analista usou de base para ele fazer esse relatório. Então, os balanços, né, estimados para frente, históricos, né, também. Toda a parte, a modelagem aqui do, do, do DCF, né, do Discounted Cash Flow aqui. Então, as estimativas, ó, como a gente estimou o EBIT aqui para frente. A taxa de desconto aqui, ó, estimada para frente também. E aqui, como a gente chegou no preço-alvo, né? Acho que esse aqui é a posição mais interessante aqui do relatório, para entender como é feito, né? Então, é feita uma estimativa de balanço, primeiro, né, em cima, EBIT para frente. Depois, isso é descontado, nesse fluxo de caixa projetado, ele é descontado por uma taxa de desconto. E a gente acaba chegando aqui num valor de firma, né, valor final. Descontado da dívida é um valor justo aí. E tu tem que dividir esse valor justo pelo número de ações que a empresa tem e tu chega a esse preço-alvo aqui, tá? Que é o que os analistas acabam indicando, tá? Então isso então foi o vídeo de hoje aqui, uma análise mais profunda por dentro de um relatório de valuation para ver a complexidade, ver como é complexo e talvez não vale a pena entrar muito nesse nível de análise. Vale a pena mais focar nos múltiplos aí, que é muito mais fácil e rápido de entender se a empresa está barata ou cara, e tentar entender mais da empresa, né? O setor que ela está, quais são as vantagens que ela tem em relação a competidores, etc. Beleza? Quem gostou do vídeo, se inscreve aí, dá um like e tamo junto. Abraço.